Bom dia, começando aqui alguns exemplos de transformadores, né? Então pegar aqui primeiro um exemplo simples só de cálculo da resistência da impedância equivalente, né? Então calcula a impedância equivalente vista da entrada de um transformador elevador ideal em relação 1:20 com a carga no secundário de 300 mais J 400 ohms, né? Vamos ver equivalente lá. Então, isso aqui é direta aplicação da equação de transformação ideal, né? Tem impedância equivalente vista de um lado com a carga do outro, é a relação do número de espiras ao quadrado vezes a carga, né? Então, se eu estou do lado primário, N1, do secundário, tem N2 espiras, a relação é N1 sobre N2 multiplica ao quadrado, certo? Então, aqui eu já botei N1 sobre N2. Em vários lugares essa relação N1 sobre N2 chamado de alfa, o A, vamos botar A igual a 1 sobre aqui. É outra forma de você escrever, e aplicar diretamente, né? Então R equivalente igual, então, A quadrado no Python é vezes R. Vou botar o resultado. Aí, como ele está carregando aqui, pronto, 0,75 o R, né, a resistência equivalente vista do lado primário, e o X equivalente, parte reativa, ao quadrado vezes X. Certo? De modo que a impedância como um todo vai ser, ou seja, eu tenho uma relação de 20, basicamente isso aqui está dividindo por 1 sobre 20 ao quadrado, né? Quando eu boto aqui ao quadrado, 1 sobre 20, isso aqui vai dividir por 400, como o X original é 400, deu 1 aqui, ok, e o R 0,75, ok, né? Então, basicamente isso, né? Se a gente colocar uma carga, uma tensão, dá para visualizar a corrente consumida simplesmente por essa carga equivalente, né? Então, não está na questão, mas a gente pode colocar aqui para continuar, né? Vamos dizer que a gente aplica uma tensão aí na entrada, é um elevador, vamos dizer que a tensão na entrada é de 200 volts, 220 volts para ficar igual que a gente tem, certo? A corrente a gente pode calcular diretamente por essa tensão dividido pela resistência equivalente, né? Calcular o módulo disso aqui, né? Então eu vou botar aqui raiz quadrada de R equivalente ao quadrado mais X equivalente ao quadrado. Vou colocar aqui para aparecer o I1. Errei aqui, ó. Acostumado de colocar o quadrado com chapeuzinho. Então 176 praticamente amperes. Se a gente fizer o caminho mais comprido, né, de achar qual é o V2, então o V2 vai ser 1/20, né? Então 220 vezes, pode ser 1 sobre A, pode ser também, acho que fica mais claro da gente visualizar, N2 sobre N1. Tá aqui o V2 para a gente visualizar, 4.400 volts, e agora eu calculo V2
sobre aí a resistência, a impedância equivalente, né? SQRT R ao quadrado mais X ao quadrado (8,8 amperes, né? Então, enquanto eu aumento a tensão, diminua a corrente. E em função do I2, aí agora a gente calcula o I1. Então, I2 vezes certo? Então note aqui, né, que quando eu faço essa operação todinha, a partir da tensão, calcula a tensão do primário, calcula a tensão do secundário, calcula a corrente no secundário, calcula a tensão do primário, eu estou multiplicando isso aqui 2 vezes para a razão do número de espiras, né? É a mesma conta, se você for observar, que a gente está fazendo aqui quando a gente calcula a resistência equivalente. Peguei o A e botei o A ao quadrado, estou multiplicando 2 vezes pela razão do número de espiras, mas por isso que vai dar a mesma coisa. 166 amperes, né? Obviamente um caminho ou outro dá no mesmo, né? Mas pela impedância equivalente fica mais simples. Ok? Segundo caso aqui, pegar aqui um sistema de transmissão eleva a tensão de 1500 volts, 1.5 kV para 200 kV. A resistência da linha e do terra é de 100 kΩ cada, e depois a tensão é abaixada para 1 kV e alimenta uma carga de 10 j 5 ohms. Qual é a eficiência desse sistema? Então deixa eu desenhar isso aqui. Então tem um sistema que ele pega na entrada tensão aqui de 1,5 kV, passa por um transformador ideal, tá, que ficou bonito esse, hein? E aí eleva aqui para 200 kV, então aqui tá 1,5 para 200, e aqui eu tenho uma fiação, né? Então uma fiação bem comprida que eu estou representando aqui com uma resistência na linha de transmissão e no terra, né? As duas no caso de 100 km. Isso aqui vem, passa por um outro transformador ideal. E aqui tem uma carga. Só tirar esse. De 10 mais J5 ohms, né? Aí aqui cai de 200 para 1, cai para 1 kV, e aqui eu tenho uma carga de 10 mais J5 ohms, tá? Tá, então a linha de transmissão vai ter essa resistência aqui porque essa resistência é tão grande, estou assumindo que é um comprimento bem comprido, exagerei um pouquinho no valor, não depende do tamanho do comprimento. E aí eu tenho a resistência na linha de transmissão e a resistência aqui no terra também.
certo? O que é a eficiência de tensão? Então a eficiência de tensão que a gente quer descobrir é quanto é que é a minha potência na carga dado a potência que está entrando aqui no meu sistema, a minha potência de entrada, né? Então quero achar isso aqui, eficiência igual a potência na carga sobre potência de entrada do sistema, né? Onde é que eu tenho perda de potência aqui? Transformador ideal, não vai ter perda de potência. Transformador ideal, não vai ter perda de potência. Eu vou ter potência aqui na linha de transmissão, né? Corrente vem, passa a corrente aqui, vem corrente para carga, passa a corrente aqui, vem corrente para carga, certo? Então, se a gente chamar aqui de dar nome nessas correntes I1 I2 e 3, certo? A corrente 2 volta por aqui também, né? Não estou considerando outros efeitos, então a minha corrente que vem para aqui volta aqui pelo terra, tá? Eu tenho que a minha potência aqui na minha linha de transmissão vai ser a equação de potência com corrente, então I2 ao quadrado vezes R de transmissão, e esse R de transmissão é essa corrente aqui, vindo por aqui e por aqui. Então isso aqui é esses dois, esse mais esse daqui. Esses dois elementos contam com uma resistência aqui na minha transmissão, ok? Com isso, seguindo nesse caminho, seria a questão da gente achar quem é esse 2, mas fica meio complicado. Aqui eu prefiro achar e converter esse circuito para um circuito equivalente, com meio escuro aqui, onde eu tenho RT é Q, que seria meio RT aqui, né? Já que os dois são iguais, meio RT aqui, a tensão na entrada, V de entrada é Q, equivalente, e simplesmente Z carga equivalente, certo? Aqui está tudo na mesma corrente, fica mais simples de trabalhar. Mas aqui, seguindo por aqui, qual seria a eficiência? Quem é a potência aqui na carga? Está tudo na mesma corrente, e aqui nesse caso a minha potência na carga, então aqui nesse caso a minha potência de transmissão vai ficar I é que minha corrente equivalente ao quadrado vezes RT é que, e a minha potência na carga, aí eu não preciso me preocupar com a impedância, eu posso pegar só a parte real, né, porque a potência, estou falando de potência ativa, né? O mesmo I equivalente ao quadrado vezes RC equivalente. E a minha potência de entrada, na verdade, vai ser a soma dessas duas, né? Potência de entrada é igual a potência de transmissão, potência de carga mais potência de transmissão. Ou seja, meu eta fica igual a potência na carga sobre
potência na carga mais potência de transmissão, aí isso aqui vai ficar I equivalente ao quadrado vezes RC equivalente sobre I equivalente ao quadrado vezes RC equivalente mais I equivalente ao quadrado de novo vezes RT equivalente. Observe o seguinte, cheguei nem a calcular esse equivalente, mas ele aqui cancela, né? Eu simplesmente tenho a relação das resistências equivalentes, vai ser a minha eficiência de transmissão, né? Então, se eu passar tudo para o mesmo nível de tensão, isso aqui facilita. Eu vou calcular de que lado? Se eu calcular desse lado aqui, eu tenho que ver qual vai ser a resistência equivalente vista do lado de cá e qual vai ser essa resistência equivalente vista do lado de cá. Então, essa daqui eu teria que fazer uma conversão, depois fazer outra conversão. Se eu calcular aqui ou aqui, vou facilitar a minha vida, porque a resistência equivalente, quando eu calcular com esse nível de tensão, com o nível de 200 kV, eu uso o próprio RT e calculo só a resistência equivalente vista para o lado de cá. Ou o contrário, eu posso calcular desse lado e calcular essa resistência equivalente vista do lado de cá, né? De todo modo, não cheguei aqui, então minha eficiência é simplesmente a relação do RC equivalente sobre 2R6. Isso aqui simplifica, né? Então, se eu calcular no ponto de vista da linha de transmissão, então meu RT equivalente vai ser simplesmente meu resistência de transmissão e vai ser 200 km, certo? Meu RC equivalente vai ser a resistência de carga vezes a razão da linha de transmissão, então 200 sobre 1 ao quadrado, né? Então sai de 200 kV para 1 kV, né? Então 200 sobre 1 ao quadrado, RC vezes 200 sobre 1 ao quadrado, isso aqui vai dar, aqui a gente tem um negocinho aqui para ajudar a fazer a conta, né? Então 40 mil, né? Ops, olha aí. Vezes uma URC 10 ohms, 400 quilômetros. Certo? Então, quando justamente aqui exemplifica bem essa questão da utilidade de fazer a linha de transmissão, tem uma resistência de 200 kΩ para aplicar, transmitir energia para uma carga de apenas 10 ohms. Estou desprezando aqui a carga indutiva, né? Significa que, né, quando eu aplico o transformador, aquela carga de 10 ohms vai aparentar com a carga de 400 kΩ. Então, minha eficiência vai ficar então 400 sobre 400 mais 200 igual, então 2/3, né? Basicamente 0,67, 0,66, enfim, dízima periódica. Certo? Não é uma eficiência muito boa, os valores aqui são meio jogados, mas dá essa ideia, né? Eu faço essa relação na linha de transmissão para justamente conseguir
isso daqui. Isso é o que foi conseguido lá com o jogo a utilização da corrente alternada. Isso que justifica o uso da corrente alternada, facilita essa transmissão, esse aumento da tensão para alta tensão para fazer a transmissão da linha. Ok? Um último exemplo, transformador de 15 kVA, 2330 volts, deve ser testado para determinados componentes do ramo de excitação, as impedâncias sérias e a sua regulação de tensão. Os seguintes dados foram obtidos durante o ensaio com o transformador. Certo? Então, o que são essas coisas? Isso aqui eu não falei na aula. Da mesma forma, não vou cobrar isso aqui não, tá? Então, fica de todo modo interessante, que é só para dar uma ideia do que é que, se aparecer isso aqui, você tem uma ideia do que é que são. V vazio, então isso aqui é o resultado do ensaio a vazio do transformador e o ensaio curto-circuito do transformador, certo? Então, ensaio a vazio é basicamente você pega o transformador e aplica ele em aberto, certo? Então, você aplica uma tensão alternada, né? V vazio, aplica isso aqui no transformador. Com um transformador em aberto, certo? Então isso aqui, a corrente que dá é a corrente só dos elementos aqui do transformador. E se você pega isso aqui e aplica, então esse é o ensaio de circuito aberto. Aí você aplica essa tensão, vê a corrente e vê a potência também, né? Então a corrente vai ter uma defasagem, então a potência é aparente, né? O V vazio vezes o I vazio não vai ser diferente da potência ativa que ele tem. Isso aí vai ajudar a calcular as reatâncias. E por último, né, um ensaio de curto-circuito. Você pega, aplica uma tensão de curto-circuito ao transformador. E a saída aqui, você dá um curto na saída. Pega os terminais dele e dá um curto, certo? E aí isso aqui vai dar a corrente de curto-circuito. Ok? Então isso aqui é o resultado desse ensaio, né? Então foi aplicada uma tensão a vazio de 230 volts, né? Isso é um ensaio, você não precisa aplicar 2300 volts, o suficiente para você conseguir medir com uma certa característica. Deu 2,1 ampere, 50 watts. Sai de curto-circuito, você dá o curto, você aplica uma tensão bem menor e consegue uma corrente bem maior, você tem uma potência maior também, né? Então por isso se aplica a tensão menor no ensaio de curto-circuito. O que é que resulta nisso daqui? Né? Então, deixa eu só pegar aqui um transformador. O modelo do transformador ideal é real, né? Com todas as resistências, indutâncias, parasitas e tudo mais. Né? E vamos dar uma olhada. O que é que implica eu aplicar um ensaio de tensão aberta aqui, né? Então se eu aplico aqui uma tensão no primário, deixo o secundário em aberto, aqui quanto é que vai ser a corrente do secundário? Se aqui está aberto, não tem para onde essa corrente ir, a corrente é zero. Então tudo isso aqui para, né? Só que aí. Então tudo isso aqui não leva em consideração nada daqui para trás. Ele só vai pegar essa corrente de curto-circuito, de circuito aberto, vai ser basicamente a corrente aqui. Agora, um detalhe, essa resistência é a resistência da fiação do
é a resistência da fiação do enrolamento do primário, né? É pequena. Isso aqui é a resistência equivalente das perdas no núcleo, tanto perda por corrente parasita, corrente de Foucault, quanto por esterese. São perdas pequenas, equivalem a uma resistência bem grande, né? Então essa resistência é muito maior do que essa. Da mesma forma, essa indutância do núcleo aqui, né, a indutância de magnetização do núcleo, é a corrente, é o fluxo magnético do núcleo do transformador. E o núcleo ele vai puxar muito mais fluxo, é feito para o fluxo magnético, é construído para que o primário e o secundário tenham basicamente o mesmo fluxo magnético. Então essa indutância é grande. Essa indutância é a indutância de dispersão do primário e idealmente é zero, ela é pequena. Então esse arranjo daqui, essa impedância é muito maior do que essa. Essa corrente é praticamente definida por esses elementos. Então o ensaio de circuito aberto vai definir basicamente o RC e o LM. O ensaio de curto-circuito, por sua vez, quando eu faço o curto aqui, mesmo eu passando isso para o lado de cá do primário, né, esse LS e RS, mesmo o equivalente do lado de cá, vão ser pequenos, certo? Então vão ficar em paralelo com isso, como eles são menores, vão ficar em paralelo com esse daqui praticamente some, certo? Então, em circuito, curto-circuito, né, aqui eu vou ter um LS, tá um tracinho aqui para dizer que é equivalente, um RS é equivalente, né, tirando aqui o transformador, botando isso aqui em curto para cá, né, do meu IS passando por aqui, VS é zero. Esse LS e RS está em paralelo com RC e LM, são bem menores, vai dar uma impedância bem menor do que essa. Então isso aqui, ó, praticamente some, e ensaio de curto-circuito praticamente vai me definir os parâmetros aqui em série, né? Ok, basicamente é isso. Eu só queria dar a ideia para vocês, mas de fato a gente não vai precisar mexer nisso aí, eu não vou cobrar isso, né? Afinal de contas é engenharia mecânica, eu acho que não é necessário a gente entrar nesse detalhe, certo? Com isso, encerra aqui esse exemplo. Tá? De todo modo, esse exemplo aqui eu peguei é a explicação do Chapman, tá? Então tá toda a análise lá no Chapman, nas máquinas elétricas do Chapman, tá toda a análise dessa questão daqui, né? Outra razão aqui para não precisar fazer isso aqui agora.